Livro de Êxodo capítulo 36. Assim, trabalharam Bezalel, Oholiabe e todos os homens hábeis a quem o Senhor tinha dado habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Moisés entrega as ofertas do povo. Moisés chamou Bezalel, Oholiabe e todos os homens hábeis em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, todos os homens cujo coração os impeliu a vir e fazer a obra. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e, ainda, cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário deixaram o que faziam, vieram e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés ordenou e a ordem foi proclamada no arraial: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. As cortinas do tabernáculo. Assim, todos os homens hábeis, entre os que faziam a obra, fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, pano azul, púrpura e carmesim com querubins, de obra de artistas fizeram. O comprimento de cada cortina era de 12,5 metros, e a largura era de 1,80 m. Todas as cortinas tinham a mesma medida. 5 cortinas eram ligadas umas às outras, e as outras 5 também eram ligadas umas às outras. Fizeram laçadas de pano azul na borda da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e fizeram o mesmo com a borda da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram 50 laçadas numa cortina, e 50 laçadas na outra cortina na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra cortinas para servirem de tendas sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 13,30 metros, e a largura era de 1,80 m. As 11 cortinas tinham a mesma medida. Juntaram 5 cortinas entre si e, de igual modo, as 6 restantes. Fizeram 50 laçadas na borda da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento e 50 laçadas na borda da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro tingidas de vermelho uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. A cobertura de peles e as tábuas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 4,5 metros de comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes, para que se pudesse unir uma tábua à outra. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, colocaram 20 delas para o lado sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais,
por baixo, estavam separadas, mas, em cima, se ajustavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o oeste. A travessa do meio passava a meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revestiram de ouro as tábuas e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, que também foram revestidas de ouro. O véu, o cortinado e as colunas. Fizeram também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Fizeram-no com querubins, obra de artista. Penduraram esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes eram de ouro, sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. E as suas 5 colunas, e os seus colchetes. Revestiram de ouro as suas cabeças e as suas molduras, mas as suas 5 bases eram de bronze.